Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que maravilha, né? A igreja está se animando novamente. Às vezes acontece algo que não dá para vir no culto, né? Eu ainda estava perguntando para o pastor, eu falei, cadê o nosso irmão? E eu estava orando pela sua vida, sua casa, sua família, e quando eu vi vocês chegarem, meu coração se alegrou. Porque às vezes os irmãos se ausentam e a gente fica assim com o coração preocupado. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, né? Porque é tão satisfatório, igreja, quando a gente chega na igreja e vê o rosto de cada irmão, sabe? De saber que cada um está em pé na presença do Senhor. Isso é assim, não tem dinheiro que pague, né? Não tem. É maravilhoso. E o coração, eu sempre fui assim, viu, igreja? Desde o início da caminhada, eu costumava ver o rostinho dos irmãos, os irmãos que frequentavam o lugar ao qual estava cultuando. E o dia que falta um, parece que está faltando um pedaço, né? É interessante. E é bom que a gente sinta a falta. O duro é quando não sentir mais, né? Aí é porque o amor está acabando, né? Essa noite eu quero render meu culto de ação de graças, também aproveitando aí esse gancho, né, de dia hoje de ação de graça, que a minha filha Juliana passou pela dengue. Foram vários dias de febre, ela ficou muito, porque aquela ali não se entrega, mas ela se entregou. E Deus deu a vitória e fez com que ela saísse. Aí depois a minha neta também contraiu a dengue e foi uma febre terrível. E a gente rende graças porque muitos tiveram dengue e não conseguiram atravessar. Então é motivo, mas é uma dengue, já virou uma coisa comum, mas com vida, né? Porque muitos, independente da idade, têm ido embora aí com essa... Infelizmente, no século XXI, a gente saber que ainda esse mosquito tem força no nosso meio. Por quê? Porque às vezes um é diligente e o outro é negligente. Às vezes você cuida da sua casa, quem é homem sobe no telhado, olha a calha se não está entupido, se não está acumulando água com essas chuvinhas de verão, enfim, mas não é todo mundo assim, né? Mas Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que é fácil atravessar uma campanha, mas não é não. Não é fácil não. Eu digo que eu não sei, faz 32 anos que eu sirvo ao Senhor. E graças a Deus, até hoje, meu coração anseia pelos dias de culto. Eu não tenho perdido assim essa ansiedade de estar no culto. Eu não consigo perder, pelo contrário. Se eu deixar de ir, parece que falta alguma coisa, né? Mas vamos meditar. Mas antes da meditação, hoje não vou falar muito. Mas nós vamos ouvir mais um louvor, que a culto de ação de graça é adoração a Deus, né? Vamos ouvir a Elaine Martins, Te Agradeço. Glória a Deus. Esse é no fim, diante do trono. Elaine Martins, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Mas é com a Elaine Martins. Do cativeiros que voltaram a Sião e
Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a bonança que chegou, agradeço porque Deus me abençoou. E você olha assim, você fala: Jesus, obrigada por esse banho, por essa água, né? Principalmente quando está no auge do calor ali, que você tem a oportunidade de tomar um banho, porque tem água e é um refrigério. Mas vamos lá.
Por gentileza, Paulinha, coloca aí para mim 1 Tessalonicenses 5:18. 3:18. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu estou cegueta aqui. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que recomendação linda com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Tessalônica, e animando os irmãos ali a permanecer na fé, a viver de uma maneira que agrada a Deus, ele diz, olha, vem as tribulações, vem as adversidades, às vezes vem a escassez, e depois da escassez tem a abundância, vem a enfermidade, mas em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E quando eu e você dá graças, nada mais é do que você está sendo grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, esse é o foco principal. O terrível, e é do ser humano, às vezes é o meu, o seu, eu creio que cada um passou, está passando, ou vai passar por uma circunstância ao qual você nunca consegue estar feliz com o que você tem. E às vezes, os nossos olhos, nosso pensamento nos trai, e a gente põe os olhos naquilo que a gente não tem ainda. Então, a dificuldade do momento, a adversidade do momento, ela tenta nos cegar. E quando isso acontece, quando a gente foca que eu só estou vendo o que eu estou vivendo e o que eu tenho é igual, por exemplo, assim, eu tenho uma casa. Vamos dizer, eu tenho uma casa própria, mas eu não tenho carro. Então, eu não estou feliz de ter uma casa própria. Eu não estou feliz porque eu ainda não tenho carro. Então, os meus olhos, meus pensamentos, voltam para aquilo que eu não tenho. E às vezes eu tenho a casa, eu tenho o carro, mas eu sou uma pessoa que precisa de dinheiro para estar viajando. E eu não tenho esse dinheiro. Então, a nossa mente, os nossos olhos nos traem. E isso é influência do maligno na nossa mente, porque o campo de batalha é na mente. Ele quer focar a sua situação naquilo que você não tem ainda. Para quê? Para perder a oportunidade de você não viver esse versículo ao qual o apóstolo Paulo indicou para aquela igreja, e ele é indicado até hoje e até o dia que Jesus voltar, que em tudo dai graça. Seja grato, seja fiel. Há uma promessa de Deus na Bíblia. Seja fiel no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Eu sempre gosto de frisar, eu não estou aqui na teologia da prosperidade, não, da riqueza, como alguns levam a pregar dessa maneira. Porque eu sempre digo que a riqueza é diferente da prosperidade. A prosperidade é não te faltar nada. Não te faltar as vestes, não falta o calçado, não falta o pão na tua mesa, não falta o dinheiro para pagar os seus compromissos no fim do mês. Pode não sobrar, mas também não falta. Isso é viver com Deus, isso é prosperidade. Não é riqueza. Saber que a minha conta está recheada. Não é essa a teologia de Cristo. Então, quando isso acontece, quando eu e você tem esse entendimento, você veja bem, essa campanha foi extraída
do livro do profeta Samuel, né? Davi ali falando que Deus era a fortaleza, era a força dele, e que perfeitamente Deus desembaraçava os caminhos dele. Olha, quando Deus olha lá de cima, eu quero mudar até a minha visão nessa noite, porque durante muito tempo eu achei que a família de Davi não se importava com ele. Durante muito tempo eu achei que Davi era desprezado, mas eu descobri que ele era amado. E que quando Samuel chega para ungir Davi ali, o pai esconde Davi não é por questão de não amar Davi, mas é porque ele não queria que Saul desse uma ordem para que aquele menino fosse alistado para um exército. Olha que coisa linda. Então, Deus tira Davi de ser pastor de ovelha, um moço que ficava dedilhando a harpa, louvando a Deus, não sei se de dia, de noite, mas a gente vê que o maior adorador de salmodiar o Senhor nas Escrituras Sagradas é Davi. Então, ele entendeu que Deus trocou ele de posição. Tirou de ser pastor de ovelha, tirou de ficar dedilhando a harpa e adestrou as mãos dele para a peleja. Olha que coisa linda. E não é diferente comigo e com você. Então, quando eu e você dá uma visitada no passado, que diz que quem gosta de passado é museu. Mas a nossa história não tem como apagar. A nossa história não tem como ignorar que nós não vivemos. E quando a gente dá uma olhadinha lá no passado, que eu li uma frase certa vez e achei muito interessante, tomei posse dela. Se você quiser me achar, não me procura no passado, porque você não vai me achar lá mais. Eu não estou mais lá. Eu não sou mais daquele jeito. Eu não tenho mais as atitudes daquele jeito. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho outra postura, outro pensamento. Hoje eu tenho outro linguajar. Hoje eu tenho outros assuntos. Não adianta procurar. Mas quando eu quero glorificar a Deus, eu dou uma olhada, eu abro a janela e dou uma olhada lá no passado e digo, Senhor, muito obrigada de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor tem me colocado até o dia de hoje. Culto de ação de graças. E Davi entendeu isso. Então Davi tentava buscar palavras nossas aqui, que não dá para engrandecer o tamanho de Deus com as nossas palavras. Mas o que vinha no coração dele, ele falava, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que peleja por mim, o Senhor que tem transformado a minha vida. Eu creio que Davi, quando era jovem, menino, moço, 17 anos, vamos dizer assim, eu creio que situações perigosas cercou ele. Mas ele tinha certeza que não ia morrer, porque Deus havia revelado no coração dele que Deus tinha um propósito para com ele. Então ele salmodiava o Senhor. Louvado, engrandecido. Moisés também salmodiou o Senhor. Engrandeceu o Senhor por tudo quanto ele fez. Imagina da onde que Deus tirou Moisés. Né? Primeiro, já no nascimento ele corria risco de morte. Deus o escondeu. Porque bebê chora. É ou não é? Bebê chora. E os exatores ali estavam de olho em tudo, porque tinha saído uma ordem de Faraó para matar as crianças. Mas Deus deu sabedoria para a mãe
de Moisés, e o Senhor, eu creio que guardou a ponto de ensurdecer algum soldado egípcio que passasse e ouvisse aquele menino chorando. Não está escrito, mas eu imagino o poder de Deus. Aí deixa ser criado lá no Egito. De repente ele mata um egípcio, precisa fugir, fica 40 anos no deserto, casa lá no deserto, na casa de Jetro. E de repente Deus chama ele. Se a gente acha que Deus chamou Abraão com 75 anos, a chamada de Moisés então foi com 80. 40 no Egito, 40 fugido e depois mais 40 atravessando o povo de Deus. E sempre ele tinha salmodiar o Senhor. E a gente precisa, sabe, aprender. Hoje de manhã eu estava meditando acerca da passagem da minha filha pela dengue, depois a minha neta, a minha outra filha, ela viaja a semana inteira, os perigos da estrada. E eu falei, Jesus, eu quero ser que nem os cachorros daqui para frente. Eu falei para o Senhor, eu quero ser igual cachorro. Porque o cachorro, a pessoa sai meia hora, quando você chega, eles fazem festa porque você chegou. E às vezes o marido, a esposa, o filho sai de manhã para trabalhar, ele volta de tarde e a gente toma aquilo como uma coisa normal. E não é normal. Deus guardou naquele dia, por isso que ele está de volta. E assim a nossa casa, a nossa família. Falei, Jesus, o Senhor tem levado a Jaciara nessas estradas, mas o Senhor tem guardado, o Senhor traz ela em vida, o Senhor traz ela bem. A gente precisa aprender, aleluia. É mais fácil murmurar do que agradecer. Senhor, olha, eu tenho desejo de ter meia dúzia de copos, Senhor, mas hoje eu tenho um. Obrigada por esse um. Porque eu sei que amanhã o Senhor vai me dar a condição de ter meia dúzia. Culto de ação de graças. E isso não precisa ser aqui na igreja. É lá na sua casa. É na rua. Você já parou para pensar, quando você deita e dorme, os livramentos que Deus, essa fiação que passa na rua, um meteoro que pode cair lá de cima, a terra que pode se fender, um terremoto que pode acontecer, um raio que pode cair. Você já pensou os livramentos que Deus nos dá? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Coloca aí para mim, Paulinha, por gentileza, ou Guilherme, Jonas 2:9. Eu acho que é 2:9. Mas eu te oferecerei sacrifício, eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Deus dá uma ordem para Jonas, dá um caminho, e ele quer seguir outro, no seu próprio entendimento, no seu próprio achismo, se estribou na sua própria sabedoria. Levanta-se a tempestade, entra no navio, põe a vida de todos em risco, por causa da sua desobediência. Mas ele mesmo se redimiu, disse, olha, me lança no mar que essa tempestade cessa. Eu acho muito legal esse negócio. Eu tenho esse caráter. Para a glória de Deus, eu agradeço a Deus. Quando uma pessoa erra, ela tem que ter hombridade também para pôr a cara dela tapa. E Jonas fez isso. E eu amo Jonas por causa disso. Ele se aquele povo clamando pelos seus deuses perdidos, a ponto de o barco afundar, todos perecerem.
Mas ele chega e diz, olha, tudo isso está acontecendo por causa de mim. Eu sirvo Deus que criou os céus e a terra, fez o mar e tudo que nele há. Se vocês me lançarem no mar, tudo isso cessa. Por que que os pais de família hoje, alguns conhecem o Senhor e outros não? A casa está numa verdadeira tempestade. É porque ele não chega e confessa que ele tem falhado. É porque ele chega e não confessa que ele não tem buscado Deus vivo. É tão fácil cessar uma tempestade. A gente hoje aprendeu a falar assim, repreenda em nome de Jesus. É muito mais fácil fazer isso do que olhar, examinar a si mesmo e dizer, Senhor, o que é que eu tenho errado para levantar uma tempestade dessa? E aí então, Deus dá ordem para a baleia e engole a Jonas. Olha o milagre de Deus aí. E aí então ele dá uma oração de ação de graça ao Senhor. Ele fala com o Senhor das profundezas quando está no ventre da baleia. E aí ele reconhece, do Senhor vem a salvação. Eu te ofereço um sacrifício com a voz do meu agradecimento, porque o Senhor podia já ter me matado, mas não matou. Eu estou aqui no ventre da baleia, ainda tenho chance de clamar ao Senhor. O que eu votei, o que eu falei, eu vou pagar. Esses últimos dias Deus tem falado muito sobre ter palavra. O que falar cumpre, para que a gente não venha a ser como nuvens que não derramam água. Aí ele fala, do Senhor vem a salvação. Ele acaba de fazer essa adoração, essa confissão, diante da face do Deus Altíssimo. O que que acontece? A baleia vai e vomita ele na praia. O milagre aconteceu. Ele saiu daquele estado que ele estava. Ele saiu do abismo, né? Porque você imagina você nas profundezas, na barriga de um peixe. Isso não é conto da carochinha, não. Isso é uma realidade. Porque a gente sabe que Deus tem poder para isso. Então, após ele dar ação de graça, ele fazer confissão a Deus, a vitória vem. E vai ser até o dia chamado hoje, na minha vida e na sua vida. Andar com Jesus é confessando, é se arrependendo, e isso é todo dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós temos vários exemplos. Ana queria uma bênção. Ai, se a medicina naqueles dias, nem hoje com a medicina avançada do jeito que é, nem tudo dá certo. Porque tem casais que casam, quer ter filhos e não consegue. Nem querendo fazer artificial, não consegue. Que fala in vitro, né? E Ana queria uma bênção. Ela devia amar o marido dela. E a mulher, quando ela ama o homem, o primeiro pensamento que ela tem é de dar um filho para este homem. É um dos primeiros pensamentos. E ela desejou no seu coração dar um filho para o seu marido. E ela devia sentir o amor dela por ela também, porque Penina estava dando filhos a ele. É igual Jacó, tinha filhos com Lia, com Zilpa, com a outra que eu esqueci o nome, mas não tinha com a mulher que ele amava, Raquel. Né? E ela ora de uma maneira tão intensa quando ela ia ao templo. Eu acho que a maior alegria do coração de Ana é quando o marido chegava e falava assim, ó, apronta tudo aí, ajeita tudo aí que nós vamos adorar o Senhor. Ela falou, opa, mais uma oportunidade que eu vou ter de o Senhor realizar o desejo do meu coração.
E ela orava com tanta intensidade que o próprio sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas a alma dela se desmanchava na presença do Senhor. Eu não sei quantas vezes ela fez isso. Mas o que mais chama a atenção é que o que ela mais queria não ia ser dela. Não ia ser dela, ela deu para o Senhor. O primogênito, a realização do coração dela, o brilho dos olhos dela, ainda que não tivesse na mão dela ainda, ela disse: Senhor, quando isso acontecer, eu devolvo para ti. Ação de graças, o melhor dela, o primeiro dela. E aí, aquele mesmo que foi usado para dizer que ela estava embriagada, a mesma boca o Senhor usou e disse: mulher, vai, pode ir embora para sua casa e que o Senhor te conceda a tua petição. E essa palavra é profética até hoje. Quantas vezes a gente entra aqui pedindo algo impossível ao Senhor e o Senhor traz essa palavra e diz: olha, vai em paz para sua casa e que a tua petição seja concedida. E foi. Ah, mas aí a bênção chegou. Agora que eu não vou mesmo para a casa do Senhor, eu vou cuidar da bênção que chegou no meu braço. Mas não foi assim. Desmamou o menino, creio eu que uns 2 anos, vamos dizer assim, porque criança não pode ser mamado muito tempo, não. Senão não cresce. 2 anos, ela vai e entrega na casa do Senhor. Senhor, o que eu votei, eu quero pagar. O Senhor lembra da tua serva, aleluia, que chorava por essa bênção aqui nos teus pés. E hoje que o Senhor me concedeu essa bênção, eu vim glorificar, exaltar e dar graças, porque o Senhor ouviu a minha oração, mas eu também voltei que eu ia te devolver, e aqui está Ele. Cuida dele, educa ele, faça com que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Esse aqui é teu, porque eu sei o que é teu, ninguém vai tocar. E o mundo não tocou a vida de Samuel. Não tocou. Ele nasceu, viveu, morreu na presença bendita do Senhor. E o mundo não teve poder para tocar na vida de Samuel. Aleluia. Isso é maravilhoso. Maravilhoso é quando olhamos nos dias de Juízes, que cada um fazia o que bem queria. Não tinha o Senhor, não tinha consulta. Mas Deus, pelo seu amor e providência, sempre levantava um. E Ele levantou Débora como profetisa e juíza. E Deus diz: Débora, chama Baraque, para ele ajuntar um exército, porque o que está acontecendo, essa escravidão, vou pôr fim nisso. E a vitória é certa, porque foi Deus quem falou. E depois da vitória nas mãos, ela solta um cântico de vitória. Um cântico de ação de graças. Oh, engrandecido é o Senhor. Eles nem mereciam a atenção do Senhor, haviam se esquecido do Senhor. Se não fosse o Senhor levantar um, a nação teria se perdido e não falado mais sobre o Deus vivo, Deus verdadeiro. Os deuses da terra iam tomar conta de tudo naqueles dias. Mas Deus tinha uma aliança, que Ele ia ser Deus de geração em geração. Aleluias. E ela então levanta
um cântico de louvor e adoração, expressando a grandeza, o amor, a providência de Deus, o socorro de Deus. Aleluia. Eu quero que por um momento você olhe. Olha em você lá atrás. Não estou falando para você olhar o teu vizinho, nem a tua esposa. Não, é você. Olha lá atrás. Lembra de onde o Senhor te tirou. O teu estado. Todo mundo passava por você, não dava valor nenhum. E o Senhor foi lá e disse: esse aí eu vou ajudar, eu vou resgatar, eu vou levantar, eu vou salvar. E o Senhor tem providenciado. Esse é o nosso Deus. Aquele Jesus que não teve pecado algum, mas se deixou ser levantado na cruz do madeiro, para que eu e você hoje estivesse aqui, adorando e tendo a liberdade de falar com Ele, tendo a liberdade de adorar a Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, aleluia. E Ele não muda. Passa os céus, passa a terra, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Não há sombra de variação nesse Deus. Culto de ação de graças. Isso você pode fazer todo dia no seu lar, na sua casa. Só de abrir o olho de manhã. Nossa, Senhor, o Senhor me deu vida, eu atravessei a noite. E agora que eu acordei, que eu abri os olhos, eu tenho força para sair da cama. Eu tenho as minhas mãos para escovar os dentes, lavar meu rosto. Eu tenho a liberdade de me vestir, sair e fazer o que eu tenho que ser feito. Ação de graças. Não murmurar. Não já acordar, como diz o mundo, com o pé esquerdo. Essa droga de vida, tem que acordar cedo. Tem que aguentar aquele trabalho. Não. Dá graças. Mesmo que você pensar, mas não ousa sair da sua boca. Se sair alguma coisa da sua boca, que saia um louvor de gratidão ao Senhor. Aleluia. Agora, junto com a igreja, vamos louvar diante do trono. Te agradeço. Aleluia. Aleluia. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Oh, que Deus maravilhoso é esse. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos louvar com alegria? Vamos colocar de pé. Aleluia. E tudo que és, eu quero te agradecer.
Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. Igreja, outra coisa que nós aprendemos com o cachorrinho, que eu falei para o senhor que eu quero ser igual o cachorrinho, fazer festa por cada coisa que, né, pela ausência, e quando chega aquela festa, o cachorrinho também, você pode ser rico, pobre, ele está com você. Você pode judiar dele, ele está com você. O importante é estar com você. Aí eu entendo por que o Senhor aparentemente humilhou aquela mulher que chegou. E ele falou, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela não foi embora. Mas os cachorrinhos também caem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Né? Ela estava pondo o Senhor como Senhor. Então não importa se o Senhor vai nos açoitar por estar adestrando as nossas mãos por um tempo, mas que a gente venha ser igual o cachorrinho, ficar ali. Se ele está dormindo na rua, está com ele. Se está dentro de casa, está com ele. Porque para o cachorro não existe preto, branco, rico, pobre. Ele sempre... E se não tiver o que comer, ele continua com você. E a gente aprende. Jesus, eu entendo agora por que Jesus faz essa colocação com aquela mulher. Soberano e eterno Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que nessa noite, ainda que com nossas faltas, nossas falhas, nossas transgressões, nossos pecados, o Senhor recebeu o nosso culto, um culto de adoração. Nós fizemos confissão, Pai, que nós erramos todos os dias diante da Tua face, que é santa, que é maravilhosa.
mas nós também sabemos, Senhor, que nós temos a liberdade de, Senhor, entrar na Tua presença pelo sangue de Cristo, porque é esse sangue que nos purifica de todo pecado. Senhor, sela os nossos lábios nessa noite, para que a gente não caia na tentação de murmurar, mas quando sair uma palavra da nossa boca, que seja um cântico de louvor e adoração, por tudo quanto o Senhor tem feito, porque o Senhor é um Deus que não dá nada além do que possamos suportar. Senhor, o Teu jugo é leve, o Teu fardo não é pesado. Pai, em nome de Jesus, sela-nos com Teu poder, sela com a brasa viva tirada do Teu altar nessa noite, que os nossos lábios sejam de adoração, assim como Jó teve o entendimento, que quando a luta veio contra ele repreendeu a sua esposa, dizendo: como fala sua louca mulher, tu aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar, continue adorando ao Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor nos dê esse entendimento, porque só assim o milagre vai acontecer, Pai. Só assim nós vamos alegrar o Teu coração, e coisas grandes e firmes, como o Senhor tem feito e vai fazer por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pastor Paulo Roberto Gomes, por favor.